Pauta da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 18 de abril de 2023. Sobre as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 6ª reunião ordinária do ano de 2023. Ausência justificada dos vereadores Creuza Barbosa e Paulo Ângelo, bem como ausência justificada do presidente vereador Jerônimo. Deste modo, conduzirei essa reunião ordinária. Convido o vereador Cícero Reis para secretariar a reunião. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol escuro, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, forão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao rei de ouro desta flâmula, paz do futuro e glória no passado, mas queres a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem temes nem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol esplendente, pátria amada, Brasil.
ordem do dia. Primeira parte. Determino a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ata da quinta reunião ordinária. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadora presente, ao Daniel que está aqui presente, Fernando, e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Boa noite. Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2023. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2023, realizou-se a quinta reunião ordinária da Câmara do ano de 2023, convocada para as 19 horas na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Jerônimo Francisco de Melo, conferidas as presenças dos vereadores Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Véspoli, Cristiane Pinheiro Luna, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Júnior Antunes Coelho, Luiz Henrique de Castro e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião. Em seguida, determinou a execução do hino nacional. Em ato contínuo, determinou a leitura da ata da última reunião, que, após lida, foi analisada, votada e aprovada por todos. Prosseguindo, determinou a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ofício número 2 de 2023 do CMDCA, recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que encaminha edital do processo de escolha unificado dos membros do Conselho Tutelar do Desterro do Melo, referente ao mandato 2024-2027. Ofício número 1 de 2023, recebido do vereador Luiz Júnior Antunes Coelho, que encaminha projeto de resolução número 7 de 2023, que concede título de cidadão honorário ao pastor Jackson Cássio Souza de Arruda, que foi encaminhado para a comissão especial nos termos da portaria 14 de 2023. Convite para o encontro de produtoras rurais do município de Desterro do Melo a realizar-se no dia 18 de 4 de 2023, às 12 horas. Em ato contínuo, o presidente informou que procederiam à leitura dos projetos que estavam em primeira discussão. No momento da análise, conforme consta na gravação da reunião, informado ainda que iniciariam as votações pelos projetos que estavam em fase de segunda discussão, conforme segue. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 10 de 2022, que cria o cargo de provimento em comissão de educador físico do município e adota outras providências, que após várias desconsiderações foi colocado em segunda votação em redação final, sendo contrários os vereadores Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. Favorável, vereadora Cristiane Pinheiro Luna. Testando o projeto de lei complementar número 10 de 2022, rejeitado por 7 votos a 1 favorável, sendo encaminhado para arquivamento e comunicação ao Executivo Municipal. Dando prosseguimento. Leitura do projeto de resolução número 4 de 2023, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do meio eletrônico. Repetiu também. Processo administrativo no âmbito da Câmara Municipal de Desterro do Melo e da outras providências. De autoria do presidente da Câmara. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de resolução 4 de 2023, que foi colocado em primeira discussão. Após algumas considerações, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, leitura do projeto de resolução número 5 de 2023,
e dispõe sobre a tramitação e a regulamentação da implantação da Lei Federal 14.133 de 2021 no âmbito da Câmara Municipal de Desterro do Melo e da outras providências, de autoria do presidente da Câmara. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de resolução número 5 de 2023, que foi colocado em primeira discussão. Após algumas considerações, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de resolução número 6 de 2023, que concede título de cidadão honorário ao senhor Manuel Pereira Coelho, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva. E em atenção ao artigo 145, o presidente solicitou ao relator da comissão especial, vereador Flávio Júnior, a conclusão do parecer. Informou que o projeto foi aprovado no âmbito da comissão. Deste modo, em ato contínuo, o presidente colocou em primeira discussão o projeto de resolução número 6 de 2023, que após algumas considerações foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, passaram a análise das indicações conforme segue. Indicação número 6 de 2023, de autoria do vereador Cícero Reis, que indica a excelentíssima prefeita que providencie obra emergencial e calçamento no morro do Julinho do Zé Rosa, que foi analisada, discutida e votada e colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação conjunta número 2, de autoria dos vereadores. Aí repetiu, faltou 2023. Dos vereadores Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Véspero, Fábio Júnior dos Santos, Jerônimo Francisco de Melo, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva, que indica ao Executivo Municipal que distribua uniforme escolar para a Rede Municipal de Educação. Foi analisada, discutida e votada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. O quê? Não tem conta? Não tem conta. Eu não aceitei. Em sequência. Deste modo, o presidente encaminhou ao Executivo Municipal para a sanção dos projetos aprovados, bem como as indicações. Por fim, não havendo mais nada a tratar, estando esgotadas as matérias da pauta e em atendimento à resolução número 2 de 2021, que institui o sistema de atos digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica e que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a tramitação minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária realizar-se no dia 18 de abril, às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, sala de reuniões, 4 de abril de 2023. A ata está em discussão. Vereador. Não tendo ninguém a discutir, a ata está em votação. Vereadores e vereadoras de acordo, permanece como está. Ata aprovada por unanimidade. Ofício 90/2023, recebido da Prefeitura, que encaminha comprovação da despesa do exercício de 2022. Ofício 90 de 2023, de gabinete para a Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Assunto: encaminha prestação de contas, data de 14 de abril de 2023. Senhor Presidente, com a minha cordial visita, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a comprovação da despesa do exercício de 2022, o relatório do Fundeb, declarações de inventário físico-financeiro, relatório de controle interno consolidado, bem como CIAS/PCA, referente ao exercício de 2022. Frisa-se que não foi disponibilizado pelo TCE Minas Gerais até no momento os relatórios da referida prestação de contas. Por esta razão, encaminho o material extraído do portal SICOM. Certo da melhor acolhida, renovam-lhe os protestos de elevado apreço. Atenciosamente, Maiara Garcia Lopes da Silva da FURI, Prefeita Municipal.
Ofício número 60/2023, recebido do deputado estadual Tiago Costa. Ofício do Gabinete do Deputado Estadual Tiago Cota, número 60 de 2023. Belo Horizonte, 1º de março de 2023. Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral, cumprimentando-o cordialmente, solicito o apoio de Vossa Senhoria no propósito de enviar reforços visando a restauração da rodovia MGC 265, trecho entre Barbacena e Desterro do Melo, principalmente na Serra, quilômetro 170, o mais rápido possível, onde a pista cedeu devido à erosão causada pelo intenso período chuvoso. Trata-se de um pedido especial do prefeito Vitor de Paiva Lopes, de Alto Rio Doce, da ex-prefeita Márcia Cristina Machado Amaral, de Desterro do Melo, bem como dos vereadores de Alto Rio Doce e Desterro do Melo. Haja vista a necessidade da adoção de medidas urgentes visando garantir a segurança dos usuários da via, pois aquela estrada é o único acesso à cidade de Desterro do Melo, Alto Rio Doce e Cipotânea. Na oportunidade, encaminho de fotos do local para análise e pronunciamento. Diante do exposto, gostaria de contar com o empenho de Vossa Senhoria no atendimento a este pleito. Pelo que lhe agradeço, colocando-me à disposição desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Tiago Cota, deputado estadual, PDT de Minas Gerais. Ofício número 83/2023, recebido do Executivo Municipal. O projeto de lei número 7/2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Ofício 83 de 2023, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz, data 13 de abril de 2023. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a esta egrégia casa o projeto de lei número 7, em anexo. Certa da melhor acolhida, renovando-lhes os protestos do mais elevado apreço, subscrevo-nos cordialmente. Maiara Garcia Lopes da Silva, Tafur, Prefeita Municipal. Encaminho para a Comissão Conjunta de Orçamento e Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 84/2023, recebido do Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 3/2023, que dispõe sobre alteração da quantidade de vagas do cargo isolado de agente de combate e endemias, previsto na Lei Complementar número 28, de 23 de abril, número 28, de 23 de abril de 2019, e da outras providências. Ofício número 84/2023, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz, data 13 de abril de 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei complementar incluso dispondo sobre a alteração da quantidade de vagas para o cargo de agente de combate a endemias, previsto na Lei Complementar número 28, de 23 de abril de 2019. Considerando a demanda crescente dos trabalhos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, notadamente quanto no exercício das atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, bem como no combate e prevenção de endemias, vistoria, detecção e eliminação de focos endêmicos e sua notificação, com o intuito de que os mencionados serviços não venham a ser prejudicados, faz-se necessário uma readequação da estrutura organizacional do quadro preenchido pelo agente de combate a endemias. O presente projeto de lei propõe a mudança na organização administrativa
que tem como objetivo otimizar a administração pública, fazendo com que os serviços públicos sejam mais céleres e prestados com qualidade devida. Senhores e senhoras vereadores, em razão do interesse público do projeto, contamos mais uma vez com o prestigioso apoio dos nobres edis na apreciação e votação do mesmo. Agradecemos antecipadamente a colaboração ao tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidações. Na oportunidade, solicito que seja observado o regime de urgência para apreciação da matéria, nos termos do Estatuto, número do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e conforme também o regimento interno desta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Prefeita Municipal. Encaminho para a Comissão Conjunta de Orçamento, Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 85/2023, recebido do Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 4/2023, que cria um cargo comissionado de secretário escolar e altera artigo da Lei Complementar Municipal número 562 de 2005. Ofício 85 de 2023, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento fácil. Data 13 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei complementar, o qual dispõe sobre a criação do cargo em comissão de secretário escolar. Sabe-se que a secretária escolar é a porta de entrada da escola para a comunidade externa. Sabe-se também que ela é a produtora e guardiã da memória e da documentação da escola, de seus alunos e professores, garantindo assim o controle de toda a situação escolar, atendimento, qualidade dos serviços e funcionamento. É ainda o braço executivo da equipe administrativa e pedagógica da escola, e dela depende a organização escolar, pois é responsável pelos serviços de escrituração, documentação, correspondência e processos referentes à vida do estabelecimento de ensino e à vida escolar dos alunos, trabalhando coletivamente para a gestão administrativa e pedagógica do estabelecimento de ensino. A Secretaria Escolar, portanto, representa perante a comunidade um setor de importância na produção e organização de informações para dentro e para fora da escola. Assim sendo, esse projeto de lei complementar justifica-se considerando a necessária atuação de profissional capaz de administrar a Secretaria Escolar, assessorar o Secretário Municipal de Educação e dar suporte ao diretor escolar em relação à execução de programas técnicos específicos, a saber, Programa Novo Mais Educação, PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, gerenciamento do CIMEC, Sistema de Monitoramento do MEC, Censo Escolar, PDDE, Interativo, Programa Dinheiro Direto na Escola, PENAT, Programa Nacional de Transporte Escolar, PEAT, Programa Estadual de Transporte Escolar, PENAI, Programa Nacional da Alimentação Escolar, dentre outros, fundamentais para o desenvolvimento qualificado da educação, no que se refere à obtenção e captação de recursos oriundos do governo federal e estadual, bem como apoio administrativo no controle, fiscalização, orientação e alcance das metas em educação, nas buscas de maiores desempenhos que possam melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB. Senhores vereadores e senhoras vereadores, em razão do interesse público do projeto, contamos mais uma vez com o prestigioso apoio dos nobres edis na apreciação e votação do mesmo. Agradecemos antecipadamente a colaboração, ao tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidações. Na oportunidade, solicito que seja observado o regime de urgência para apreciação da matéria, nos termos do Estatuto, no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e conforme também o regimento interno desta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Prefeita Municipal. Encaminho para a Comissão Conjunta de Orçamento e Legislação, Justiça e Finanças. Leitura do projeto de lei número 6/2023,
que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional, tipo especial, no orçamento do município de Desterro do Melo, Projeto de Lei número 6 de 2023. Dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional tipo especial no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências. A Prefeita Municipal de Desterro do Melo faço saber que o povo de Desterro do Melo, por seus representantes legais, aprovou, e eu, Prefeita Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo a proceder à abertura de crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$ 120 mil, na seguinte dotação orçamentária: 020801 20 244 0142 1043 4.4.90.61.00. Aquisição de imóvel para o setor de agricultura. Fonte 2.710.0000. Valor R$ 120 mil. Artigo 2º. Para abertura do crédito adicional da unidade especial, acima, serão utilizados os recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, conforme abaixo. Inciso 1º. Superávit financeiro apurado na fonte 2.710.0000, no valor de R$ 120 mil. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as adequações ao PPA em razão do crédito especial autorizado nesta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Desterro do Melo, 21 de março de 2023. Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Prefeita Municipal. parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Conta ao projeto de lei número 6/2023, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional, tipo especial, no Orçamento Municipal de Desterro do Melo. Vem a esta comissão o projeto de lei número 6 de 2023, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional tipo especial no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto em análise visa solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional tipo especial no orçamento vigente para o exercício de 2023 no Serviço de Agricultura para custear a aquisição de um imóvel. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguida a tramitação após debates, o presidente colocou em votação o PL número 6 de 2023 e foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, foi de parecer favorável ao PL número 6 de 2023, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 13 de abril de 2023. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, vice-presidente. Cristiane Pinheiro Lula, membro. Segunda parte. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 6/2023, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional, tipo especial, no orçamento do município de Desterro do Melo. Não havendo ninguém a discutir, eu coloco em... Senhor presidente, só para a gente talvez colocar na redação final, é a parte aí, logo após do caput, onde o prefeito fala que sanciona e promulga, né? Tirar essa parte, promulga, só sanciona. Não havendo mais ninguém a discutir, eu coloco em primeira votação o projeto de lei
número 6/2023. Vereadores, o vereador que tiver de acordo permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passaremos agora para a discussão e votação das indicações. Indicação número 29 de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que indica a excelentíssima prefeita adequação legislativa na Lei 629/2009, relativas ao Conselho Tutelar do município de Desterro do Melo. Indicação número 29, vereador Fábio Júnior dos Santos. Indica a prefeita do município de Desterro do Melo, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva da Flor, adequações legislativas na Lei 629/2009, relativas ao Conselho Tutelar do município de Desterro do Melo. Justificativa. Prezada prefeita, com os meus cordiais cumprimentos, em atenção especial ao pleito do Conselho Tutelar de 2023, verificamos que nem o edital, nem a Lei Municipal 629 de 2009 atendem às determinações do CONANDA. Neste sentido, a Resolução 231 de 2022 é clara das seguintes recomendações, além das já previstas na Lei 629 de 2009. Primeiro, experiência mínima de 2 anos na promoção, controle ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou curso de especialização em matéria de infância e juventude com carga horária mínima de 360 horas. Conclusão do ensino médio. Comprovação de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, sobre o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, sobre língua portuguesa e sobre informática básica, por meio de prova de caráter eliminatório, a ser formulada sob responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente local, tendo por objetivo informar o eleitor sobre o nível mínimo de conhecimentos teóricos específicos dos candidatos. O município poderá também oferecer, antes da realização da prova, minicurso preparatório, abordando o conteúdo programático da prova de frequência obrigatória dos candidatos. Voto unipessoal em candidatos e não em lista como está previsto no edital. Salientamos que o minicurso, apesar de não ter previsão em lei ou nas resoluções do CONANDA, na prática, além de elevar o número de candidatos aprovados na prova eliminatória, esclarece as funções do órgão, o que acaba afastando os candidatos não vocacionados. Há de salientar também a importância do trabalho do Conselho Tutelar, que com os descontos providenciários recebe menos que o salário mínimo líquido. Neste sentido, diversas cidades da região têm valorizado o trabalho de seus conselheiros, pagando valores maiores através de lei própria. Isto posto, indico para que o Executivo promova as alterações necessárias na Lei 629 de 2009, encaminhando com urgência para esta Casa Legislativa e promova a atualização remuneratórias dos conselheiros condizente com as especificidades do cargo. Desterro do Melo, 18 de abril de 2023. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 29. Senhor vice-presidente, pela ordem, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pela rede social, Daniel presente, Fernanda, secretária dessa casa. Indicação nada mais é do que o espelho da recomendação do Ministério Público, considerando aí a Resolução 231, que foi de dezembro, não lembro aqui o dia correto, mas finalzinho de dezembro de 2022, já para as eleições do Conselho Tutelar de 2023. Nós frisamos muito aqui a questão da abertura do processo
seletivo, com a prova e depois a eleição. E, logicamente, houve, né, dentro do prazo legal ali, a publicação do edital. E nós percebemos que, em momento algum, a administração observou essas recomendações do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e as recomendações também do Ministério Público, dentre as quais destacamos aqui essa experiência mínima de 2 anos e principalmente conclusão do ensino médio. Hoje é exigido, né, só o ensino básico. E por que nós estamos destacando isso? O trabalho do Conselho Tutelar talvez seja um dos mais difíceis e complexos de se executar dentro da administração. Falo isso com propriedade porque não acompanho o trabalho só do Conselho desse município, mas em diversos outros municípios aí, assim como já tinha dito na última reunião. E vocês não têm ideia, como eu citei, o que é lidar com crianças e adolescentes nessas situações que sempre envolvem problema. É o que eu disse na última reunião. Se é difícil a gente cuidar do próprio filho, pensem, né, na situação do Conselho Tutelar, que tem essa responsabilidade aí, digamos em aspas, aí, criminal, com essas ocorrências, né, que envolvem crianças e adolescentes. Então, um trabalho muito desvalorizado. Um conselheiro tutelar tem responsabilidade perante o juiz, e falo que o juiz da nossa comarca da infância e juventude, Dr. Joaquim Gamonal, qual tenho enorme presteza e consideração, foi meu professor, um juiz rígido e justo, né, e que exige muito, com certeza, aí, do próprio Conselho Tutelar. A promotoria também exige muito. Então, não pensem que é fácil. Eu vou candidatar ao Conselho Tutelar aqui, né, assim como eu ouvi aí, não faz nada. Né? Não pensem isso, não. Como eu disse, é um trabalho extremamente difícil de ser realizado. Então, seguindo essas recomendações aqui do CONANDA e do Ministério Público, assim como essa casa aqui já seguiu várias recomendações do Ministério Público, com a realização do concurso público, com a regulamentação do controle interno. Ou seja, quando se recomenda, é porque justamente é um certificado de boas práticas. É o correto que está sendo praticado, seja na esfera federal, na estadual ou na municipal. Então, essa recomendação é para isso, né? Para que se proceda boas práticas. E essas boas práticas estão lá na Resolução 231. Então, eu peço que o Executivo olhe com carinho, principalmente na questão remuneratória dos conselheiros tutelares. A carga horária foi regulamentada através de uma recomendação do Ministério Público. Eu acho que não seria nada demais também se observar essas indicações do Ministério Público aí para essas outras situações que são apresentadas aqui. Então, peço a colaboração do Executivo e o voto favorável dos nossos pares aí. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Gostaria de parabenizar o vereador Fábio pela indicação, principalmente no que se refere à adequação aí dos meios legais, né, sobre o processo seletivo, né, que já está, o edital já está valendo, e ter colocado aí regime de urgência para vir essa Câmara, e nós estamos aqui disponíveis a apreciar esse projeto rápido para não prejudicar nenhum município, né, aqueles que queiram participar. E também salientar, né, essa parte da indicação que o vereador indica para ter um curso realmente é muito necessário. Você saber o que você está querendo se candidatar, porque muitas vezes nós aqui, vereadores, também passamos por esse processo. E deveríamos também passar por essas provas, no meu entendimento, para que a gente pudesse demonstrar que temos capacidade de exercer esse cargo. Os conselheiros tutelares têm uma responsabilidade muito grande, como Vossa Excelência trouxe. A gente está vivendo momentos difíceis no Brasil com relação às crianças, à escola, à proteção. E isso é muito importante, porque os próximos conselheiros vão ter uma responsabilidade maior ainda, como nós
gestores, legisladores, com relação às nossas crianças, ao nosso futuro. Então, é sim necessário você saber o que você quer fazer e fazer bem, para que um órgão auxilie o outro nessa defesa das crianças, principalmente nesse período que estamos vivendo. Então, concordo muito com essa indicação, espero realmente que possa ter esses mini-cursos aí, mesmo de forma rápida, mas certamente ajudará a todos os jovens, pessoas que estarão candidatos aí ao Conselheiro Tutelar. E Vossa Excelência trouxe também uma ideia muito importante aqui sobre o voto, né? Sobre o voto unipessoal, que é o que eu também concordo, que é você votar naquele candidato, independente dos outros, você escolher os 5 candidatos que você queira de maneira livre. Então, tem pleno, quero parabenizar em pleno apoio a essa indicação e tomara que ela seja adequada na sua integridade. Muito obrigado. Só um adendo aí, obrigado pelas palavras, senhor vereador, mas essa questão do voto unipessoal também é uma ideia do CONANDA e do Ministério Público, né? Não foi nada de inovação, assim como eu disse. Essa indicação nada mais é do que chamar a atenção do Executivo para a resolução que já existe, para indicação do Ministério Público, na verdade, que já existe aí, com essa questão de se votar também de forma unipessoal. Assim como a gente escolhe o vereador, escolhe o prefeito para nos representar, a eleição do Conselho Tutelar, a ideia é que também você escolha um representante que te represente dentro daquele conselho ali, e não digamos que a equipe toda que vai trabalhar. Isso, na verdade, causa uma disparidade, pelo menos é o que entende o CONANDA aí, e o próprio Ministério Público, e como essas eleições elas foram unificadas a nível nacional, eu creio que se isso não for regulamentado a nível municipal, provavelmente, em breve, o próprio nível federal, ou talvez o estadual, mas eu creio que o nível federal deve regulamentar essas obrigações. Então, ou seja, não vamos esperar que isso aconteça, sendo que já tem a recomendação aí do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Como o processo já está em andamento, se essas adequações não forem aceitas, isso já vicia o processo final do Conselho, da eleição do Conselho? Creio que não, inclusive essas adequações com certeza não vão ser aplicadas para a eleição do Conselho Tutelar desse ano, haja visto que o que prevalece é a lei municipal. Então, na verdade, como o município não atendeu a recomendação nem do CONANDA e nem do Ministério Público, esse edital, a meu ver, não poderia ser modificado, valeria só para a próxima eleição, o que prejudique muito aí, com certeza aí mostra, uma falta de zelo, vamos dizer assim, porque essas recomendações com certeza foram encaminhadas para a Prefeitura em tempo hábil. Como eu disse, a resolução do CONANDA é do final de dezembro e em janeiro o Ministério Público informou aí a todos os municípios aí, com essas recomendações. Então o município, na verdade, não observou esses detalhes, a famosa pressa, fazer a coisa ao tempo que a lei exige, mas sem ter a observância legal nesse sentido aí. Então, deveria ter sido encaminhado o projeto de lei para a Câmara, fazendo essas alterações, o que, inclusive, eu poderia ter proposto, mas eu preferi fazer a indicação, até por conta da alteração da questão dos vencimentos também aqui do Conselho Tutelar. Então, mais uma vez, é o que a gente está pedindo, que simplesmente o Executivo cumpra o que está na resolução, mas que também valorize o conselheiro tutelar aí, podendo rever aí, aí dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras, porque é pago com fonte do município, o valor desses vencimentos aí dos conselheiros também. Coloco em votação única a indicação número 29. Vereadores e vereadora que estiver de acordo, permaneça como está. Indicação aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação número 30, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que indica a excelentíssima prefeita reforma urgente da Praça Gui de Fonte Galão. Indicação número 30, vereador Fábio Júnior dos Santos.
Indica a prefeita do município de Desterro do Melo, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, reforma urgente da Praça Gui de Fonte Galão. Justificativa. Prezada prefeita, com os meus cordiais cumprimentos, verifiquei em loco a degradação da Praça Gui de Fonte Galão, no alto da rua, com diversas luminárias no chão que estão quebradas e enferrujadas, tornando-se motivo de alto risco para crianças e adultos que frequentam o local. Neste sentido, indico com urgência reparos para que no mínimo seja garantida a segurança e a ausência de acidentes no local. Desterro do Melo, 18 de abril de 2023. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 30. Senhor vice-presidente, pela ordem, indicação simples aí, parte ser cumprida, mas é para chamar a atenção aí que por diversas vezes essa casa já indicou aqui questão de restauração, reforma de praça, teve a questão até de Vossa Excelência, salvo me engano, indicou a questão da reforma da praça em frente ao cemitério, salvo me engano, o vereador Paulo Ângelo, a questão da praça Ricardo Mota ali, e assim, a gente percebe que isso não tem sido observado, a própria reforma da praça Quinca Silva, que inclusive foi dito, não me lembro quem indicou, mas foi dito que seria cumprido. Então assim, eu acho que é um conjunto da obra, a gente está esperando muito tempo para dar manutenção em coisas que são simples e que se tornam de altíssimo risco. Há uma concentração de crianças muito alta nessa praça, o tempo todo ali, principalmente no final da tarde, e a gente percebe que as luminárias do chão estão todas abertas ali, tudo enferrujado, e são, como eu disse, questões simples de se fazer aqui, manutenção corriqueira, rotineira aí, e que não está sendo feito, não está sendo observado aí. A gente tem um programa de governo que foi, inclusive, endossado por todos nós do PTB aqui, e uma das coisas era a revitalização do município, das praças, replantio de flores, uma série de medidas aí para valorização da questão urbana. E a gente vê que isso está caminhando a passos lentos, e há uma questão até de risco agora, já não é mais de embelezamento, é uma questão de risco. Então, a intenção é só chamar a atenção mais uma vez para as praças do nosso município aí, e das crianças e dos adultos que utilizam esses locais. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas, vereadores, população que nos assiste através das redes sociais, boa noite a todos. Voto alegria com tristeza. Essa indicação ela é necessária. O vereador mostra que está atento às coisas que estão acontecendo no município, mas é uma indicação para corrigir o retrocesso. Eu tenho 29 anos de idade, já vi o trabalho de uns 3 ou 4 prefeitos no Melo, e o Melo sempre foi referência, todo mundo que a gente encontrava em Barbacena, em qualquer lugar, falava, o Melo é aquele lugar bem cuidado. E não é o que a gente vê hoje. Não se caminha mais a rua, as praças estão lá que está. Eu teve uma época quando eu era aluno, todo ano a gente era chamado de inauguração de uma praça. Hoje não consegue nem conservar as que já existem. E é importante a indicação do vereador, mas que fique aqui um recado para a administração. Falta mais de 1 ano e meio ainda para acordar e fazer coisas que são o essencial, é o básico, mas que está faltando. Manutenção de praças, as ruas, não é implicância. Vai na rua Manuel da Silva Coelho, se vocês tomar banho, sair e pisar no bloqueio, ele te joga barro até na cabeça.
E assim tem vários. Na rua Firmino Coelho, a gente vê pessoas que faziam fisioterapia lá na Vanessa. As pessoas custam andar na rua, de tão difícil que está. E assim tem várias. Ficaram 4 meses, Rua Antônio Gonzaga, ficaram 4 meses sem capinar as ruas. Outro dia, fizeram de forma que já é orientado que não pode, jogaram veneno de madrugada aí nas ruas. E é sábado, inclusive tem promotor já proibiu em cidades vizinhas de jogar esse tipo de veneno nas ruas, porque é ilegal, contamina o meio ambiente, né? E aqui foi feito, as pessoas que comandam o setor operacional falam que o mel é deles, pode fazer o que quiser, não respeitam nada. E a população paga o preço. Indicação eu nem faço mais, eu estou perdendo a fé com indicação, porque a gente é desrespeitado. Porque quando eu peço para capinar uma rua, eu estou pedindo algo para mim? Eu estou ganhando alguma coisa com isso? Não. População. A gente indica aqui o básico. A gente não está pedindo nada de extraordinário. Não está nem falando o que ela prometeu na campanha. Está falando que o básico sempre foi feito e não é feito mais. Então, a gente vai ficar batendo na tecla e pelejar com o governo aí tem sido enxugar gelo, porque a gente é desrespeitado todo dia, a população mais ainda. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Fábio pela atuação dessa indicação, mas principalmente pela coerência de Vossa Excelência. Sabe, né, que na época a maior parte dos vereadores dessa Câmara, né, estavam defendendo, né, esse plano de governo, e tenho a dizer que Vossas Excelências são vítimas como nós, que fomos eleitos no grupo de Chacazinho, fomos vítimas também, como a população, foram vítimas de um plano de governo falso, um plano de governo que usou a esperança do povo de Desterro do Mel para ganhar a eleição e nada se concretizou. Vossa Excelência citou o abraço do Nica Silva, eu fui o autor da indicação, estamos também aguardando, como várias indicações aqui, de vários vereadores, rua sem poste, como Vossa Excelência o vereador Júnior disse, sobre o mato, tiveram aí, né, durante a festa da cidade, a possibilidade de pintar o mato, então a grama nossa ficou verde e branca, talvez essa homenagem ao Palmeiras, mas a gente vê que infelizmente o nosso município, em matéria de cidade, está com pouco zelo com relação aos nossos bens públicos. A Câmara vem fazendo suas postagens aí de uma maneira institucional, mostrando que há pontos belos da nossa cidade que estão precisando de cuidados maiores. Como a entrada da cidade foi tema de hoje, está queimada, praças, ruas, monumentos aí, históricos aí da nossa cidade, lugares públicos que precisam de melhores reformas. E eu também venho falando da zona rural, né, de vários morros que não foram calçados, promessas, então não estou aqui para discutir um plano de governo em si, porque a gente sabe que foi enganatório e não dá tempo mais de cumprir esse plano de governo. Mas que a população possa ficar atenta realmente a indicações igual essa do vereador Fábio e de outros vereadores, que são indicações realmente viáveis, coisas que dá para fazer, talvez em 1 ou 2 dias. E como o vereador Júlio disse, até ia falar esse assunto no final, mas que possa ser realmente tomar cuidado com relação à capina química, que é ilegal, e houve realmente no nosso município. Então, principalmente pais e mães, que vê suas crianças brincando em algum lugar público, até na rua, que tiver algum mato amarelado, não deixe a criança colocar esse mato na rua, né? De forma alguma, porque é prejudicial, é cancerígeno e pode intoxicar a criança. E até os animais, né? Então, assim, é lamentável o nosso município retroceder a este ponto. Mas que essas indicações possam ser entendidas, porque é uma praça que é lá onde que a gente mora, na nossa localidade, muito movimentada, ponto onde as pessoas esperam, às vezes ponto de ônibus ali. E à noite, um local precisa realmente de iluminação e cuidado com as crianças e muitos idosos que vai lá também fazer exercício. Então tem o meu voto favorável, né, que essas indicações possam sair do papel. Ainda há tempo do governo fazer pelo menos o básico. Muito obrigado.
Senhor vice-presidente, só um adendo aqui, fazendo um gancho nessa situação aqui que o vereador Júnior falou, o vereador Cícero também, de capina química, tudo acho que tem que ter respaldo, né? E eu já vi soluções em municípios aí de capina química, que é o glifosato a 1%, que inclusive é permitido legalmente, né? Em áreas principalmente rurais, aí, em capinas de morro, a gente tem muito aqui e tal. E aí é igual um serviço veterinário. Você tem um engenheiro que acompanha, você tem todo um critério, e é totalmente regular, lícito a aplicação dele. Então, assim, há muito tempo a gente vê aí a questão ambiental do município bem abandonada também. Nós já fomos referência nessa parte aí, principalmente com a criação da APA do Chocotó. A época eu lembro muito bem da finada Anísia Amaral, como gostava, né, trabalhava com gosto para essa área ambiental aí. Hoje, assim, a gente não tem um nome de referência no município, não tem uma consultoria, digamos, ambiental suficiente, o que poderia, inclusive, trazer soluções desse tipo, né? Então, fica aqui também a deixa em relação a isso. A capina química é crime ambiental, se feita da forma incorreta, assim como está sendo relatado aqui, o que, com certeza, aí responsabiliza o gestor. E eu digo que não vai ser o primeiro, porque eu já vi vários aí, e um detalhe interessante: quem é punido acaba sendo o contribuinte, porque vem uma multa ambiental para o município, né? O gestor responde criminalmente, mas a multa quem paga é o contribuinte. Então, fica essas observações aí para que isso não se proceda novamente, se é que realmente aconteceu dessa forma. Boa noite aos colegas vereadores, a todos que nos assistem pelas redes sociais, ao nosso grande amigo Daniel, que nos assiste aqui, a secretária Fernanda. Quero parabenizar aqui o vereador Fábio Júnior pela indicação, pelas duas indicações, e todas elas são praticamente aos cuidados de nossas crianças, né? Essa das praças aí, falar a verdade, todas as praças estão precisando de reforma, todas elas já foram pedidas aqui, né, pelos vereadores, que estão sempre atentos e olhando. O vereador Fábio falou aí sobre ali a entrada do cemitério, fiz uma indicação, até hoje não foi acabado de resolver, e eu fui procurado também pela Praça dos Pioneiros, ali a Rua dos Pioneiros, aqueles moradores, e já me falaram que está com vergonha, porque de tão sujo que está aquela rua. Eu não quis fazer indicação, não está adiantando. Mas hoje eu passei lá por volta de 5 horas da tarde, e aquela rua escura ali, que liga da Rua dos Pioneiros ao Quebra, é uma rua até que ali, onde tem um antigo, esqueci o nome dela, hein? Onde teve a torração de café do Geraldo Amaral, está tão suja que eu descendo uma cobra enorme na beira da rua, no mato. E assim que eu passando, ela correu para lá. Então o que acontece? Tanta gente que passa, a rua já é escura, que teve uma indicação do vereador Cícero aqui para colocar uma lâmpada lá, um poste lá, e não foi colocado, né? Agora, se a rua já está escura, ainda suja do jeito que está, é um perigo enorme para a população, né? Então, eu não estou criticando, eu estou pedindo, por favor, cuide do que foi construído, porque tudo é patrimônio público. Muito obrigado. Senhor presidente, só para deixar registrado mais algumas das buscas que estão cuidadas aí, essa que o senhor citou, que é a rua da máquina de café, do senhor Geraldo,
A rua João Dias Ferraz, é uma vergonha. Tá lá. O mato está morrendo. De tão alto que ele estava, ele está desanimando e morrendo. A rua do cemitério ali, Praça dos Perdeiros, aquela região ali, toda mal cuidada. Está abandonado. De vez em quando, à noite, eu gosto de sair andando a pé para ver as situações dessas coisas, para ver alguma lâmpada, alguma coisa, porque eu acredito que é o nosso papel, a gente tem que estar presente. E quando a gente sai andando a pé, a gente encontra com as pessoas, a gente tem que estar sempre ouvindo a demanda da população. E que fique registrado essas ruas aí, aquela rua de trás, lá perto da casa do pai do Cícero também, as ruas estão abandonadas. Senhor presidente, só para finalizar, uma preocupação que a gente teve, né, posso falar a gente, a Câmara aqui, com relação também ao cercamento das nascentes, para que possa realmente ser dado início a esse projeto, que é um projeto também do governo atual, durante a campanha, e uma indicação também que eu fiz, se não me engano, em 2021, para que fosse vista a possibilidade, né, de plantar o ipê amarelo de volta ali na igreja, que era algo sentimental, histórico da nossa cidade. Agora, com a nossa participação no Conselho de Patrimônio Histórico, vou até levar essa indicação lá para que possa ser feito. Nós aqui, vereadores, muitas vezes nós estamos aqui mal vistos por alguns servidores, principalmente, falando que a gente só ataca o governo. A gente não ataca o governo, a gente está mostrando o que está errado e o que deve ser feito. Se não for para fazer isso, não precisa de Câmara, não precisa de fiscalizadores. Nossa principal função é fiscalizar. Mas também nós trazemos aqui propostas, como essas indicações, não é para atacar ninguém, é para mostrar realmente, precisa fazer isso aqui. Porque nós estamos aqui representando a população. Então, cada vereador e vereadora tem os seus eleitores que o procuram, nem eleitor, às vezes o cidadão mesmo para, o procura e traz uma demanda. Nós estamos aqui para dar voz ao cidadão e a gente espera que o cidadão seja ouvido. Porque, como o vereador Luiz Júnior disse, tem muitos aí achando que é dono do Desterro do Mel. Mas quem manda e quem é dono do Desterro do Mel é o povo. Só para lembrar que a gente não pode olhar também só pelas ruas da cidade. Eu tenho andado na zona rural aí, já fizeram a limpeza de alguns morros, sim, de calçamento. Mas tem vários aí que está um problema sério. O morro lá na Paciência, do meu tio Geraldo Ramos, está um problema sério. Precisamos de uma limpeza urgente. Seríssimo. Não tendo mais ninguém a discutir, eu coloco em votação única a indicação número 30. Vereadores, o vereador estiver de acordo, permaneça como está. Indicação aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação número 7, de autoria do vereador Cícero Reis. do vereador Fábio Júnior dos Santos. Não, Cícero Reis. São 7 para o Cícero. Desculpa, só que o assunto é o mesmo. Não. É só um nome. Indicação número 7, de autoria do vereador Cícero Reis, que indica a excelentíssima prefeita que providencie e pulverização com carro fumaça no município. Indicação número 7 de 2023. A excelentíssima senhora Maiara Garcia Lopes da Silva da Fúria, prefeita municipal de Desterro do Melo. Com os cordiais cumprimentos, indico a Vossa Excelência que providencie pulverização com carro fumaceiro no município. Justificativa. Com os anúncios dos telejornais e secretarias de saúde do aumento exponencial de casos de dengue, zika e chikungunya em vários estados no Brasil e em nossa região, foi verificada a necessidade de que se reforce ações de prevenção em nosso município para combate ao mosquito Aedes aegypti, com carros fumaceiros e visitas periódicas nas residências com orientações, verificação e eliminação de criadouros e focos do mosquito nos domicílios, visando assim, com essas ações preventivas, livrar o nosso cidadão
dessas doenças e eliminar qualquer possibilidade de casos na cidade. Então, a solicitação visa manter o combate ao transmissor de doença da dengue e proteger a saúde dos moradores, evitando o surgimento de criadouros dos insetos e do mosquito Aedes aegypti e chikungunya, principalmente nos dias mais quentes, motivos pelos quais solicito que a indicação seja atendida o mais rápido possível. Subscrevo abaixo em nome dos moradores dessas regiões. Desterro do Mel, 18 de abril de 2023, Cícero Sebastião Silva. Coloco em discussão única a indicação número 7. Senhor presidente, pela ordem. Essa indicação que eu fiz é para que todo o trabalho que já é feito há anos anteriores, que é com o fumacê manual, né, o servidor da vigilância epidemiológica sempre faz esse trabalho, e a gente sabe que é quase desumano, porque é muito pesado todo o maquinário que ele leva ali, mais a roupa própria, muito quente. Geralmente essa pulverização é feita nos dias quentes mesmo, e também por ser muito mais demorado, né? Ele tem que ir a pé, é um fumacê muito menorzinho, que é nas costas. Então, assim, eu fiz uma indicação para que possa haver a possibilidade que a prefeitura arrume um carro fumacê, geralmente é uma caminhonete, que passa geralmente em horários mais à noite, né? Para evitar, além de ter uma distribuição melhor do pulverizante, evitar também contato direto com a população. E é feito muito mais rápido, né, e de forma ágil, mais eficiente, porque é uma carga muito maior. Claro que deve ser vista, né, tem diretrizes certas que o carro fumacê tem que obedecer com relação a todo o seu trabalho, né, para que não seja prejudicial nem à saúde, nem ao meio ambiente. Mas que seja feito isso para nós nos protegermos da nossa cidade, né, contra o Aedes aegypti, contra o chikungunya, zika vírus e todas essas doenças típicas do verão, né, típicas às vezes, né, desse tempo também, mais quente agora. Então, que possa ser analisada essa indicação, né, seria benefício para todos. E também coloquei, né, município, então para a zona rural também, verificar, principalmente casas com maior aglomeração, como a gente vê que tem nas nossas comunidades, que esse carro também possa percorrer a zona rural do nosso município para proteger toda a nossa população. Muito obrigado. Senhor vice-presidente, pela ordem, parabenizar o vereador pela indicação e gostaria de destacar uma questão aqui importante, que já na campanha da última eleição eu falava: o que é bom tem que ser copiado. Eu acho que isso é uma máxima que serve muito. Há mais ou menos 15 dias atrás aí, a GRS, né, de Barbacena soltou uma nota para os municípios da região sobre essa questão aí, da importância aí e do aumento de casos, de questões principalmente da dengue. Aqui não sei como está ainda, não sei falar ao certo se tem algum caso notificado, mas realmente isso é uma questão geral na região toda, aí, não é só aqui. E aí, o prefeito William, senhor dos remédios, a primeira coisa que ele fez foi para as redes sociais, usar as redes sociais dele para justamente motivar a população, porque o principal trabalho aqui é a população, não adianta, 80% dos focos aí ficam nas residências, né? Então depende desse trabalho de conscientização. Então é isso que eu quero dizer, né? Como o prefeito William fez isso. Na mesma semana, o prefeito Vitor foi para as redes sociais, mobilizou setores da prefeitura para fazer mutirões de limpeza, né? O prefeito Bandir Valério fez mutirão de limpeza na cidade toda, semana passada. E aí é interessante porque, primeiro, coloca-se os agentes comunitários de endemia, coloca-se os agentes comunitários de saúde, que visitando de casa em casa, além da obrigação ali que já faz das questões das visitas, mas levam material, conversam com o pessoal, pedem, né, quando vai se fazer esse mutirão. Então você acaba movimentando todos os setores, coloca o setor de obras, às vezes naquele dia que vai se fazer um mutirão. Então assim, o efeito às vezes não é só do mutirão de limpeza, mas é um efeito também de se conscientizar a população. Então que esses canais de comunicação aí, que muitas vezes são utilizados para criticar, também sejam utilizados aí para essas benfeitorias aí, entre as quais aí com certeza
a conscientização sobre essas questões da dengue. Então, muito válida a vossa indicação, né? E tomara, né, que além dessa providência, outras sejam cuidadosamente observadas aí, porque a questão da dengue é grave, gente. Nós tivemos uma questão de pandemia, a pandemia, né, acabou em Aços, ninguém se fala mais, mas as doenças estão aí. Existem casos positivos de coronavírus, existem casos, né, que têm aumentado aí, alguns municípios tiveram aumento de mais de 300% de casos de dengue. Então, ou seja, é uma nova pandemia que vem surgindo ano a ano, principalmente de 2019 para cá. Então, a administração tem que observar isso, né, de forma muito atenta aí, para que a gente, né, justamente para questões até futuras, o ano que vem vai ter esse problema, no outro ano vai ter. Então, depende muito dessa questão da conscientização aí. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor vereador, indicação de Vossa Excelência tem meu voto favorável e dizer aqui que realmente eu sinto falta dessas campanhas de prevenção aqui na nossa cidade. Eu sou uma pessoa que eu rodo cidades da região trabalhando e a mobilização está bem maior do que aqui. Porque aqui eu acho que deixou esse caso em segundo plano. E, por exemplo, quando surgiu aquele assunto polêmico aqui da Patrol, eu disse que vocês vão lembrar disso, está registrado para a história aí. E ao invés de sair soltando um folheto, fazendo politicagem e gastando dinheiro público, devia ter gastar o papel e o tempo, que é a gente que paga, inclusive, fazendo uma campanha contra a dengue. Vocês se lembram disso. Falta mobilização de pessoas na administração, tendo em vista que paga uma pessoa de fora do município, inclusive, para fazer o serviço de trabalho na comunicação, e se comunica só politicamente, mas não se faz ações para cuidar das pessoas. Basta ver também, em outras administrações, por exemplo, por fora da cidade ali, era feita a limpeza. Que ali é uma mistura de perímetro urbano, uma área do DR, mas quem sempre fez a limpeza daqueles barrancos foi a prefeitura. Inclusive tem uns pinheiros que são plantados pela prefeitura ali, né? E ali está muito sujo agora e não recebe serviço de limpeza há quase 2 anos. Sugerir aí a administração, não falo criticando, mas como um alerta, a nossa cidade, graças a Deus, ainda está controlada, mas para que não venha acontecer nada no futuro. E eu tenho raiva daquele negócio assim, eu já sabia. Não, a gente está avisando antes para que não aconteça. Então, fazer uma limpeza por fora, desses fundos aqui, que vai lá desde o início da cidade até lá na ponte, tem muito lixo jogado, muitas coisas. Dá uma conferida nisso aí. A prefeitura pode estar fazendo isso, até com um trabalho de estar evitando, e com um trabalho de comunicação, e não usar a comunicação apenas para fazer politicagem. Eu deixo essa sugestão aí. E a indicação de Vossa Excelência, como eu disse, tem o voto favorável. Senhor presidente, pela ordem, agradeço as palavras dos novos vereadores e trazer muito bem, né, como uma comunicação benéfica ao nosso município e preocupada e sempre atuante a publicação da nossa Câmara. Se a gente for pegar aí no nosso Instagram no Facebook, em dezembro a Câmara fez uma publicação com relação à dengue. Né? E assim, então é importante a gente estar levando essas informações até assim, de maneira pessoal. Eu gostaria que nós, todos os vereadores, pudéssemos ficar postando, colocando no status, nos status aí, nos stories, essas informações da Câmara, para que chegue mais ainda nos nossos eleitores, na nossa população. Essas informações são importantes. Então, em dezembro, a Câmara fez essa divulgação. Vossa Excelência, aqui em fevereiro, fez também essa solicitação, né? E nós talvez no nosso município, talvez começar a esperar aparecer 1 ou 2 casos, depois ficar fazendo, não vacinômetro, né, mas colocando quantos casos tem, fazendo lá, não adianta. A gente tem que prevenir realmente para evitar, igual você disse, eu já sabia.
Então é nossa função como legisladores, né, proteger nossos cidadãos e cobrar que o município possa tomar essas ações, porque nós, infelizmente, não temos poder para tomar essas ações. Então nós fazemos através das indicações, através das nossas falas aqui, na espera que possa ser atendido. Também quero parabenizar o vereador Cícero pela indicação. É muito importante, né, tomar esses cuidados aí. Muito importante. Tem lá também o Campo Velho, precisando também, aquele Campo Velho é um lugar que precisa de uma revisão, né? Muito. Tiraram o sofá, pelo menos. Atirou? Menos mal. Pelo menos não está servindo de entulho lá. Mas precisa de muitos cuidados aí, né? Igual o vereador Cícero disse, desde dezembro a Câmara vem fazendo uma postagem aí já com os cuidados da dengue, né? Isso serve muito de alerta, né, para a administração. Então é isso aí, muito obrigado. Não tendo mais ninguém a discutir, eu coloco em votação única a indicação número 7. Vereador e vereadora de acordo, permaneça como está. Indicação aprovada por unanimidade dos presentes. Não tendo mais nada a discutir, como de costume, dá aí 2 minutinhos para quem quiser manifestar, tiver alguma coisa. Senhor vice-presidente, pela ordem, 3 assuntos aqui que eu não poderia deixar de trazer hoje. Nós estamos no Abril Azul, que é um mês aí dedicado a salientar as questões do autismo. Eu tive a oportunidade de ontem estar em Belo Horizonte com o deputado Cristiano Silveira e houve uma realização, uma audiência pública, achei muito bacana, né? Qual criou-se um projeto de lei, inclusive, na Assembleia, para a identificação das pessoas autistas, das pessoas que não têm deficiência aparente. Achei muito bacana a visão disso, porque, né, a maioria das deficiências são visíveis e algumas realmente são invisíveis. Então achei muito bacana, né, que também se procurasse promover os direitos dessas pessoas aí, né, e principalmente dos pais, com a educação inclusiva, né. Realmente é muito difícil hoje em dia. A gente a PAI mudou muito o sentido de trabalho da PAI. Hoje em dia a gente tem a necessidade de colocar todas as espécies de dificuldades dentro da própria escola, dentro do próprio ensino. A gente sabe que a administração passa a ter uma dificuldade muito grande, porque cada um tem um nível de dificuldade muito grande e a educação passa, né, a ter que observar essas especificidades de cada um ali para promover essa educação inclusiva, né? Então, muito bacana. Também tive a oportunidade de levar algumas reivindicações, qual eu espero que ele atenda, dentre as quais eu solicitei, de repente, que ele conseguisse encaminhar um veículo para o transporte exclusivo da hemodiálise no município, que eu acho uma questão bem complicada aí, que a gente precisa ter uma observação específica, alguns pedidos de mata-burros, né? Então, assim, foi bem valorosa aí a questão da visita e o convite aí, o qual eu agradeço imensamente, né, que pessoalmente o deputado Cristiano Silveira me encaminhou. Outro fato que eu não poderia deixar de relatar hoje, peço até Vossa Excelência que se eu me exceder no tempo, pode me cortar, mas eu não poderia deixar de trazer isso aqui, a situação problemática essa semana que a gente tem vivido com os alunos da escola, os diversos tipos de ameaça. Não foi por acaso que eu trouxe hoje essa questão da indicação do Conselho Tutelar, né? Isso já era anterior a essa situação, mas eu gostaria de dizer aqui, e vários pais me procuraram, eu também sou pai, né? A gente sabe de como está difícil lidar isso dentro da educação. O medo está vencendo novamente. Eu gostaria de deixar bem claro aqui. Minha pilha vai acabar, não.
E eu gostaria de deixar bem claro para os pais aqui que o terror ele existe, mas ele não é vencido pelas instituições, ele não é vencido pela polícia, ele não é vencido com mais violência, ele vai ser vencido justamente pelo bem. Como eu já falei em outras questões passadas aqui, uma má notícia, uma mentira, ela funciona como uma pólvora que se alastra. E a verdade depois vem por trás disso, às vezes demora-se anos, séculos, mas a verdade ela vai sempre prevalecer. E não há outra verdade a não ser justamente tratar o ódio com o amor. Nós estamos perdendo a luta para o ódio através das redes sociais, através das redes de ódio, que muito se criou, inclusive, com questões institucionais em governos passados, e que hoje isso se tornou uma febre. Hoje eu cheguei no consultório, achei interessante, né? Muitas crianças, a maioria dos pais, todos de cabeça baixa olhando para o celular, criança correndo, criança subindo em cima do sofá. E realmente me veio essa reflexão, o quanto as redes sociais estão tomando os lugares dos pais. A nossa obrigação de pai, de mãe, é justamente isso, é educar, não é escola. A escola não serve para dar educação para ninguém. E se a gente perde esse trabalho em casa e passa esse trabalho para a escola, como se a escola tivesse a obrigação de dar educação aos nossos filhos, nós perdemos realmente a guerra. Nós trocamos a educação dos nossos filhos pelas redes sociais, porque hoje em dia quem está educando é a rede social. É a facilidade da pessoa chegar e falar e fazer o que quiser na rede social, e isso realmente ser o pior tipo de terrorismo. Então gostaria de deixar essa mensagem, principalmente para os pais, né? A polícia está atenta, o Conselho Tutelar está atento, a Secretaria de Educação está atenta, a Prefeitura, a Prefeita, os vereadores, cada servidor do município está atento. Os pais, logicamente, mais do que todos esses, também devem estar atentos. Não atentos somente com a questão do terrorismo, mas atento com o que o seu filho está olhando no celular. Com o tempo que você não se dedica a corrigir, com o tempo que você não se dedica justamente a mostrar para ele a diferença entre o bem e o mal. E se você não está fazendo isso, a rede social está fazendo por você. E ela está fazendo justamente através do mal. Como eu já falei, volto a repetir. Não pode uma minoria, 1%, colocar terror em 99% de pessoas de bem, de pessoas que levantam de manhã e vão dormir à noite, vivendo do seu trabalho. Não vamos deixar, então, que esse terror disseminado chegue na nossa cidade. Vamos sentar com os nossos filhos, vamos conversar com os nossos filhos, vamos mostrar para os nossos filhos que toda a segurança está sendo dada pela parte institucional, mas que a segurança principal começa dentro da nossa casa. Então eu deixo essa reflexão, né? Vamos viver mais, vamos conviver mais e vamos ter menos atenção aí com essas redes sociais e com essa disseminação. Não que o risco não exista. A Agita Tiaia chamou atenção para uma coisa muito interessante essa semana, que eu vi no jornal de manhã, que 90% de ataques aconteceram nos últimos 5 anos. Ou seja, onde nós estamos errando nesses últimos 5 anos é essa disseminação da rede social, pelo menos ao meu ver. Então, mais controle para essas ações, mais amor com as pessoas e menos atenção aí para esse ódio que está sendo disseminado. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor vice-presidente, pela ordem. Vereador Fábio, acho bastante oportuna a sua reflexão e, inclusive, quero só complementar, acho que colocou da maneira mais clara e correta possível.
eu gostaria de complementar que, infelizmente, o que eu acho que acaba acontecendo com as redes sociais é que muitas pessoas, inclusive principalmente as crianças e os adolescentes, pela imaturidade, não conseguem conseguir não só filtrar, mas não conseguem ter a amplitude das consequências dos atos cometidos, das coisas postadas, do que isso pode vir a acarretar depois, né? E existe também uma falsa ilusão de que eu digitei, eu estou atrás de um celular, eu estou atrás de um computador, eu estou anônimo. Não estou. Já falei isso aqui uma vez em uma das nossas reuniões, que infelizmente tudo que nós postamos na internet é a mesma coisa que eu gritar aqui no meio da rua, só que com uma diferença. Aqui no meio da rua, só quem estiver aqui vai ouvir, mas nas redes sociais isso vai ficar registrado e o mundo inteiro vai ter acesso, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, concordo que precisamos sim continuar tomando cuidado, mas precisamos também aprender a filtrar, né? E desviar um pouco o foco só do que é ruim, né? Para a gente poder também voltar a praticar as boas atitudes e não deixar com que esse medo tome conta de nós. E eu gostaria também de falar, né, a respeito do convite, inclusive que foi encaminhado aqui para a Câmara, da reunião, né, das produtoras rurais, que foi organizada aí pela administração e pela Emater. Eu compareci, representei a Câmara e foi bastante interessante, né? Os palestrantes, o Jorge da EPAMIG, o Marcos Vinícius da FETAENG e o Sérgio, né, do SEBRAE, trouxeram esclarecimentos bastante interessantes dentro de suas áreas. Então, parabéns na iniciativa aí da Emater nessa organização, né, de todo o contexto, com a ajuda aí do SEBRAE e da administração. Foi voltado aí para as produtoras rurais, mas tivemos também homens produtores que compareceram e tiveram acesso a essas informações de extrema importância. E também, né, acho que nós todos aqui da Câmara estamos à disposição para poder estar ajudando aí em todos os processos relacionados, né, à formalização, né, do jeito que foi colocado lá, para que os nossos produtores tenham mesmo uma organização de empresa, segurança jurídica, segurança financeira, né, aprenderem a tratar o seu negócio ali, a sua propriedade, o seu trabalho como uma empresa como deve ser. Então, que essas iniciativas aí continuem se perpetuando, propagando, aumentando, que isso só vai trazer benefícios aí para a nossa população, principalmente para a população rural. Tá? Uma boa noite a todos, muito obrigada. Senhor presidente, você bem breve aqui, sobre o assunto do momento, que é essa onda de violência nas escolas. Muitas coisas também são coisas aí da internet, ficam espalhando também fake news, né? Incluindo cidades que está até um pouco distante da violência, mas isso de uma certa forma está tendo um efeito contrário e ruim, porque isso está incentivando e encorajando aqueles maldosos que estavam adormecidos e dando inspiração para que eles também façam. E a gente é vereador aqui desse tempo do Melo e a gente tem nosso dever cuidar da população, né? Então, eu sugiro aqui a possibilidade de pelo menos esse ano, ou enquanto a poeira baixar, da administração até estar estudando uma forma aí de contratar uma empresa para estar tomando conta da escola. Uma empresa aí com os 4 seguranças, aí, uns 2 aqui em cima, uns 2 lá embaixo, já vai com medo desses vagabundos, né? Porque isso vai ser útil e vai dar tranquilidade, uma vez que o efetivo da polícia é pequeno na nossa cidade. Tem dia que tem 1, 2 policiais, né? Então não dá conta.
de estar no mesmo lugar. Então, eu sugiro isso, que isso aconteça e até porque tem que ter uma empresa e armado. E vagabundo tem que... o Roberto, se for preciso, tem que agir energicamente, porque eu concordava com algumas coisas que o ex-presidente Bolsonaro falava, que vagabundo tem que ser recebido a bala. E é verdade. Desse negócio de direitos humanos, ficar passando mão na cabeça, não. Direitos humanos. Depois vai chorar no túmulo lá, levar flor no túmulo. Infelizmente, o nosso país não vem num ponto, tendência a piorar, uma vez que quem comanda a nação é um bandido, né? Já foi condenado por 27 juízes e é presidente da República. Mas, infelizmente, é a política do país. Eu me mostro aborrecido com ela, eu não pretendo participar mais. E vida que segue, mas eu sugiro à administração que estude a maneira aí de contratar uma empresa, que está tomando conta das pessoas ali. Porque eles precisam de tranquilidade, né? Porque aprender já não é muito fácil, mas quando você não tem tranquilidade, eles precisam desse conforto. E sobre esse assunto da limpeza aí, das limpezas para evitar doenças, pragas urbanas e tudo, a prefeitura pode e consegue fazer isso, e é só não ficar trabalhando nas horas vagas para fazer serviço particular para gente lá de dentro mesmo, né? Porque aí vai sobrar tempo para cuidar das pessoas, né? Ficar pegando caminhão, máquina, fazer loteamento particular, né? Igual está acontecendo, o chefe de transporte usando e abusando da frota em seu favor. É só, se ele pegar aí, ele e os amigos dele, os funcionários deles, os que acompanham ele fielmente, eles pegar uma foice com enxada, nos tempos que ele está fazendo serviço para ele consegue limpar a cidade rapidinho, porque ele está fazendo bastante para ele mesmo, viu? Senhor presidente, senhor vice-presidente, pela ordem, o senhor me concede a palavra um minutinho? Vereador Luiz Júnior, eu só gostaria de salientar que com relação a essa, no caso é uma acusação, né, que o senhor está fazendo aí referente ao chefe do setor de obras, acho que a acusação é séria, né, precisamos tomar cuidado com isso, e gostaria de deixar claro que a questão aí da retirada de terra, né, como o senhor está dizendo aí, da retirada de terra do terreno particular, é porque essa terra, ela está sendo utilizada, é um moledo, ele está sendo utilizado em alguns aterramentos, inclusive com previsão de aterrar duas estradas vicinais por esses dias, né? Uma estrada que liga ali o Chapotó à Rua Nova e a outra que liga o Cruzeiro à Rua Nova. Então é um moledo de boa qualidade, inclusive caso, né, alguém tenha aí suas propriedades e pessoas também que muitas vezes precisam dessa terra para poder estar acertando fazer um aterramento aí na entrada dos seus lotes ou alguma coisa do tipo. Várias pessoas estão sendo beneficiadas com isso e existe aí uma lista de outras quase 30 que estão aguardando esta prestação de serviço. Inclusive, falo que caso pessoas aqui que possuem seus lotes, né, e que têm a disponibilidade, precisam retirar terra, têm a disponibilidade de doar essa terra, a prefeitura vai lá e executa o serviço sim, porque tem lugar para poder ser colocado, né? Então não é questão de fazer um loteamento particular, a questão é servir como um banco de material para que outras pessoas sejam beneficiadas com esse serviço. Então, assim, eu gostaria até, né, como o senhor está fazendo aí essa acusação,
referente a ele, que eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Porque é uma acusação séria. Cuidado deveria ter ele e usar coisa pública para fazer loteamento particular. Terra, muitos barrancos têm. E essa terra está indo para tão longe, indo para o Chopotó, bem bastante longe. Será que lá não tem nenhum barranco? Então, está sendo usado para ele. Inclusive, no dia que ele ia puxar material também, ele dirigindo o caminhão, sendo que só tem habilitação categoria B, e que eu chamei a atenção, isso aí também ele não estava puxando terra, sexta-feira, 18 horas. Então, não é só essa questão da terra, que tudo que for para beneficiar a população, eu estou dentro, eu preciso carregar terra até nas costas também. Agora, usar para fazer loteamento e vender lotes particulares, aí ele já está se aproveitando. E não é só lá que tem barranco, isso aí está encarecendo o frete. Ele está errado e como se fosse o salvador da pátria, ele está fazendo um favor de tirar a terra dele mesmo. Isso é muito engraçado. Ele um cavaleiro. Fico até comovido com a bondade da pessoa dela. Porque está errado, ainda está arrumando desculpa que está ajudando. Assim como na Serra também foi feito. Foram 7 sábados trabalhando na propriedade do senhor Zota. O único barranco que tem na Serra era do Zota também. Ninguém mais tem barranco, porque só tirou lá no Zota. E abriu uma praça aqui hoje, um lote que vale um dinheirão, né? Então, assim, é só interesse, só benefício próprio, mas que ainda estão fazendo um favor. Favor de explorar o petróleo e o maquinário do município. Como eu já disse, barranco realmente o vereador do Júnior tem mesmo em qualquer lugar. Mas nem sempre o material daquele local é o apropriado para o serviço que precisa ser prestado. Então, para que também não se perca, né, o serviço aí no meio do caminho, tem que se olhar o material correto. Agora, como eu já falei, caso, né, qualquer pessoa que tenha aí a terra e que queira doar, ela vai ser utilizada. É simplesmente ir lá, deixar seu nome lá no serviço operacional e com certeza vai servir também de banco de material. Senhor presidente, pela ordem. Então, eu já gostaria de deixar o meu nome, Cícero Sebastião dos Reis Silva, na ligação número 6, para que essa terra fosse colocada então, lá no Morro de Juiz Zé Rosa, que lá cabe mais ou menos 10 caminhões de terra. E perto do Amorim pode tirar essa terra lá, para que vai beneficiar, não sou eu, o vereador Paulo Ângelo tem terreno lá, como ele mesmo disse, mas a população de lá. Inclusive, quase caiu o trator lá essa semana. O governo está esperando acontecer alguma coisa para tomar atitude. Alertado foi pela indicação, como os vereadores aqui defenderam. Questão de prioridade, no meu entendimento. A vereadora Cristiane traz aí a defesa do governo, e respeito, mas não concordo também, por também já ter mexido com muito disso. Nem existe boleto bom realmente para aterro, existe boleto para estrada, mas a própria prefeita, até se eu não me engano, a própria vereadora Cristiane trouxe aqui o ano passado que iriam vir, não me lembro quantas toneladas de cascalho aí, de escória. Se eu não me engano, era da Guerdão, isso mesmo. E, então, assim, que as terras possam ser retiradas mesmo na localidade que precisa. Vai fazer uma obra na Amorim? Beleza, quem precisa aí abrir o seu terreno, fazer um curral, precisa desaterrar. Beleza, tirar a terra de lá. O que o vereador Luiz Júnior traz, concordo com Vossa Excelência, deve ser apurado, e nós temos essa obrigação de apurar caso venha a se concretizar, é até um crime de responsabilidade. Mas ele tem o direito de trazer essa informação e cabe a nós, então, dar uma sequência a ela ou não. No meu entendimento, realmente, pode ser talvez até legal, creio que não. Imoral, sim. Porque a máquina pública, no serviço público, deve ser realmente usada para o benefício
da população em geral para abranger um número maior de pessoas. E como ele trouxe, né, de desaterro que teve, né, no terreno do pai da prefeita, agora o desaterro de um terreno que tudo indica que está sendo comprado pelo secretário de Obras, é algo que realmente mostra a ingerência do nosso município em geral, porque outros tempos que eu vou trazer aqui que fazem parte dessa ingerência, uma centralização muito grande, como o vereador Júnior disse, nós não somos donos aqui, né? Muitas pessoas estão achando que são donos do município, nós estamos aqui de passagem, mais da metade do nosso mandato já passou. Então, assim, creio que quem precisar realmente desaterrar o seu terreno, procure a prefeitura, já que tem essa disponibilidade, creio que a prefeita não ligará para ninguém. E possa então ser, né, usado a logística, usado o princípio de eficiência pública, né, de não gastar, às vezes você atravessar a cidade para levar, igual o vereador Júnior disse, lá no Chocotó, eu conheço a região, lá tem lugares que ficam muito cascados, que é região beira de rio, que pode ser então, talvez, não para tirar a terra do rio, nem beira de rio para não ser mal entendido, mas talvez terrenos de alguém que queira aumentar ali a sua propriedade e levá-lo para essas áreas próximas. E com relação a esse caso do vereador Júnior, no meu entendimento, a casa aqui tem que estar aberta, no caso a receber ou não, esse tipo de denúncia e de andamento ou não. Mas mudando de assunto, o vereador Fábio trouxe sua preocupação como legislador, como pai, e 90% de que Vossa Excelência disse eu concordo, só não concordo no fator do ódio ser direcionado ao ex-governo Bolsonaro, porque a gente vê que os ataques estão acontecendo esse ano. Então, assim, não podemos, eu acho, que dar essa responsabilidade ao governo Lula, ao governo Bolsonaro, mas, principalmente, como Vossa Excelência trouxe muito bem, dar a nossa responsabilidade como pai, mãe, como às vezes primo, irmão, nós aqui, como Câmara Municipal, de estar sendo um meio de comunicação e levar realmente essas preocupações, principalmente com relação às redes sociais. Realmente, hoje, né, às vezes a gente vê crianças de 3, 4 anos, né, travada ali no celular. Infelizmente, isso é demonstrado pela ciência, o mal que faz, tanto para o desenvolvimento cerebral, como para o desenvolvimento educacional dessas crianças. E sim, a estar abertos, aí, infelizmente, a pessoas más. E com relação a lutar, né, contra o mal, realmente devemos lutar. E como Vossa Excelência disse muito bem, através do bem, através do amor. E o exemplo maior está ali na parede, é o crucifixo, que independente da religião, ele significa que Jesus deu a vida por nós. E nós devemos, como cristãos, dependendo, respeitando a religião de cada um, levarmos isso às nossas famílias, resgatar esses valores novamente. Isso cabe sim ao Executivo, ao Legislativo, à Secretaria de Educação e principalmente aos pais. E nós não podemos realmente terceirizar. Não sou pai, tenho sempre realmente o sonho de ser, e se um dia eu tiver essa graça, eu quero realmente poder ser um bom pai e estar preservando, né, as nossas crianças desses problemas. E nós, como legisladores e autoridades do município, devemos sim contribuir com as ações que estão sendo feitas através da Prefeitura aqui, da Polícia Militar, e abranger ideias, como o vereador Luiz Júnior disse, de melhorar. Porque se a gente vai na exposição do nosso município, a gente é parado na entrada da exposição em nível do Estado. Se a gente vai no banco, a gente passa por um detector de metal ou uma porta giratória. Se a gente vai no órgão público, na Assembleia Legislativa, ou qualquer órgão, a gente passa por detector de metal, até leitor visual. E nas nossas escolas, até eu quero abranger isso para as igrejas também, que é um foco, que pode também ser vítima de qualquer tipo, mas não para trazer terrorismo, mas sim para a gente precaver, prevenir. Então cabe a todas essas instituições, inclusive pastores, padres, igrejas de outras denominações, Reino do Testemunho de Jeová, todos presentes aqui no município, cada um adotar medidas preventivas, protetivas do seu público e também, principalmente, levar conscientização. Nós devemos amar um ao outro, cuidar um do outro e eliminar realmente ideias que sejam incompatíveis com a moralidade, principalmente com o amor ao próximo. O nosso município sempre foi conhecido como um município familiar, pessoas que conhecem uns aos outros e que nós possamos cuidar uns dos outros realmente. E principalmente qualquer sinal de perigo que a gente possa ver, tanto nas redes sociais ou pessoalmente, procure as autoridades legais, procure responsáveis. E se você tiver medo de falar,
Disque denúncia 181 é anônimo, você faz a sua denúncia e as polícias irão verificar realmente se tem procedência ou não. Mas faça isso com responsabilidade também para evitar, talvez, você alardear as autoridades e gastar tempo à toa. Mas eu concordo com o vereador Júnior, deve sim a gente vê a longo prazo que pode ser melhorado, que podemos contribuir. E o município se gasta com segurança nessas festas, por exemplo, por que não gastar pela nossa maior preciosidade, que é o nosso futuro, que é as nossas crianças, e também a vida dos professores, a vida dos servidores, que também têm família e estão lá. Como também eu acho que poderia abranger isso para ter mais órgãos públicos. A nossa cidade, apesar de ser pequena, nós devemos realmente ver meios de prevenir, de precaver. Primeiro, a proteção de Deus, mas também nós temos esse trabalho. Vou dar um pouco de assunto, né, trazer uma notícia boa e feliz da Câmara Municipal. Hoje mesmo foi postado nas nossas redes sociais. O presidente da Câmara, na sua ida a Brasília, na oportunidade eu estive junto com o vereador Guito também, e presenciamos a assinatura de um termo de cooperação entre a Câmara Municipal e o Senado Federal. É algo inédito na nossa região, que vai trazer benefícios grandes à nossa Câmara, principalmente no que a gente sempre bate aqui, reforma de regimento interno, reforma da lei orgânica. Hoje mesmo, houve essa ligação com o procurador do município, esclarecemos sobre essa dúvida sempre de lei complementar, vendo aí como pedido de urgência. É algo que está explícito no regimento da lei orgânica, que deve ser organizado, mas futuramente nós devemos ver realmente que a gente podemos modernizar a nossa Câmara para que os nossos trabalhos burocráticos da Secretaria sejam mais ágeis e mais eficientes e mais diretos, né? Então é muito importante essa interligação. Futuramente, provavelmente teremos aí a presença de representantes do Senado Federal na nossa cidade, convite com outras câmaras da região. Então, a Câmara de Desterro do Melo não é vereador A ou B, mas a Câmara. Nós 9 vereadores e vereadoras somos responsáveis por isso e temos a satisfação de levar a nossa Câmara a um nível alto, através de, sempre gosto de dizer, das últimas 3 presidências, que é um trabalho colaborativo e que vem somando e fazendo a nossa Câmara ser referência na região. Inclusive, né, hoje, os servidores aí da nossa Câmara estão em curso, e na última postagem da Câmara, algumas pessoas até questionaram o tanto de pessoas que estavam na Câmara, porque tinham pessoas que estavam dando curso, não são servidores da Câmara. Só para salientar. Gostaria também de trazer um alerta, né, para as pessoas que queiram ainda fazer a inscrição no Conselho Tutelar, né, até dia 20, então temos 2 dias, para fazer a inscrição, estejam atentos a esse prazo. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria de trazer mais uma vez essa questão da centralização. Eu creio que todo poder centralizado é um poder que beira muito algo ditatorial. Hoje em dia, todos os setores públicos são descentralizados e são mais ágeis. E a gente vê aí que está havendo uma demanda muito grande para você ter uma dipirona, para você pegar um remédio básico, você vai ter que passar pela ficha, ser atendido pelo médico para depois pegar o remédio. Eu gostaria de que se fosse revisto. Não estou aqui para criticar, jogar pedra. Eu creio que a Secretaria de Saúde teve os seus argumentos para fazer isso. Porém, no meu entendimento como vereador e da população que me procura, está causando um dispêndio grande com relação ao tempo do cidadão, que às vezes ele só precisa de um remédio básico, e com relação também ao nosso uso da saúde, né, das questões. Às vezes você gasta um tempo de um médico, que um valor por hora é caro, para questões simples. E também a centralização, questão de carona. Nossa cidade é uma cidade de 3 mil habitantes. Uma cidade familiar. Sim, é necessário seguir as leis, as diretrizes para proteger tanto o poder público como o cidadão que quer carona, concordo. Mas o meu entendimento é que tem muitas coisas que podem sim, os veículos do município, ajudar a nossa população sem precisar passar por uma prévia autorização do executivo. Ir lá pedir bênção para o prefeito para pegar remédio, tem que pedir bênção para pegar carona, tem que pedir bênção para postar as coisas. Eu não concordo com esse tipo de governo. Isso está fazendo nossa população ficar cerceada dos seus direitos, da sua autonomia, e até, como muita gente gosta de falar, vendo como gado, não pode tratar o cidadão assim. Eu creio que vamos buscar práticas modernas de administração para descentralizar, né, sem achar que ninguém é dono de ninguém, de nada. Estamos aqui para servir e que possa ser servido bem. Para finalizar, Morro do Nelito,
né, que foi um processo aí que estava para ser licitado, a gente não está vendo ainda programação sobre isso. Eu fico cobrando porque é uma indicação que eu fiz nos últimos anos, e como as dos banheiros. O último governo, Márcia, o penúltimo governo, Mário da Fúria, o primeiro governo que eu tenho, como que eu lembro, né, na minha vida, que foi do Rui, todos eles fizeram banheiro. Será que é tão difícil fazer 2, 3 banheiros na rodoviária do governo Maiara? Tomara que não, ainda há tempo. Seja feito pelo bem da população. Muito obrigado pela ciência de todos. Uma boa noite. Senhor presidente, eu peço que o senhor me conceda a palavra só mais um minuto. Sim. Como foi falado aí que eu estou em defesa da administração, eu só quero salientar que eu estou em defesa daquilo que eu acho que é correto. Tanto é que muitas vezes, senhor Luiz Júnior, eu gostaria que o senhor não me tratasse com ironia, por favor. Aí eu souber a forma de respeito. É a minha opinião, é o que eu acho. Então, senhor presidente, o que faz a vereadora defender o governo, todo mundo sabe o que é. Os interesses pessoais. Agora o senhor fez uma acusação muito séria, eu gostaria que o senhor provasse. Agora eu exijo que o senhor prove o que o senhor está dizendo. Exijo que o senhor prove o que o senhor está dizendo. A acusação que o senhor está fazendo é muito séria. Exijo que o senhor prove o que o senhor está fazendo. Exijo que o senhor prove o que o senhor está falando. Exijo sim. E vou tomar as atitudes legais cabíveis para isso. Tá? Fique avisado agora. Sim. Eu acho que agora você está falando demais. Já passou do limite. Sim. Eu defendo aquilo que eu acho que é correto. Com relação à questão da medicação, é lei. É necessário que se apresente a receita para que se pegue o medicamento. A administração não pode entregar um medicamento sem receita. E isso também vale para a farmácia. A farmácia também não pode vender um medicamento sem receita. Os medicamentos, tanto de pirona, medicamento para pressão, o que for, precisa sim ter a receita. Então, se a pessoa tiver a receita, ela tem um prazo de validade, algumas 5 dias, algumas são 6 meses, outras são 1 ano. Então, acho que aí a pessoa tem que tomar cuidado, tem medicamento receitado, guarde a sua receita, né? Porque acho que só tirando o antibiótico, que tem validade de 5 dias, a receita recolhida, ou o medicamento aí de tarja preta, né? Que de uso controlado, é que vai ter essa situação. O restante, acho que ela tem uma validade aí um pouco mais prolongada, apresentando a receita, a pessoa vai receber. Isso vai ser questão legal. Então, o município não pode agir contra a lei. E com relação, agora eu vou defender sim, vou defender de forma pessoal o senhor Zota, porque não foi no governo atual, no governo da filha dele, no governo Maiara, que foi feito lá a retirada da terra do lote em questão. Essa retirada dessa terra já vem aí de 2 governos anteriores, no mesmo local. Então não é justo acusar a filha dele de estar beneficiando ele com relação a isso. E tenho dito. Muito obrigada. Boa noite. Senhor presidente, só para finalizar, que eu costumo dizer, eu sou vereador de 1º de janeiro de 2021 para frente, então não tinha poder de fiscalizar antes. Sim, o ano passado, ano retrasado, 2021, estavam retirando a terra lá, eu fui lá presente, presencialmente, e fui até o destino da terra. Foi destinado para algumas localidades que beneficiariam pessoas de várias famílias, e eu concordo, então, realmente, porque sou coerente, era perto da retirada da terra. Então, é o que eu defendi antes, retira a terra de uma comunidade, leva então para as casas ali perto. Porém, foram retirados sim para terreno do próprio ex-vice-prefeito. Foi aterrado o terreno dele. Mas eu vou lá brigar? Não, ele também é contribuinte. O que nós estamos aqui indignados muitas vezes, não vou citar o nome, mas por exemplo, um morador que pediu aí para fosse retirado um pouco de terra para ele tirar uma carga de produto, né, de produto agrícola, do seu terreno, não foi retirado. Então, por que esse morador, que é também pagador de imposto, é tratado diferencialmente de alguém que está no cargo maior? Essa é a minha
satisfação com o que é definido como prioridade. E com relação aos remédios, eu agradeço pela informação que Vossa Excelência traz. Só que no meu entendimento, nós podemos ver aí, até estou sentindo saudade do secretário de governo, que falou que ia nos chamar, secretário de saúde, que iria abrir uma ampla diálogo com o CRAS, com até a Câmara aqui, para ver essa distribuição de remédios. Então também que seja cumprido, talvez, a lei, ou não, talvez a questão moral, que você pode gastar mais de R$1 milhão na exposição e talvez não gasta ali um remédio de R$200 para uma pessoa que recebe salário mínimo. Então que a lei também possa, principalmente, ser usada na sua moralidade para ajudar as pessoas que precisam. Então talvez, se você tem remédio ou precisa de uma receita para uma dipirona, ela vai dar, sim, a dipirona por receita. Mas também ajude a população mais carente de Desterro do Melo, que está com a receita de um remédio de alto custo, e possa ser usado então para beneficiar também a população. Encerro a minha participação. Muito obrigado a todos. Boa noite. Vou ser bem breve aqui, já que estou no assunto das terras, eu queria pedir, por favor, já que está tendo muita terra aí à disposição, que atende a minha indicação ali na Serra, né? Estrada do Soterto e a ponte do Montevidéu ali, que também são produtores rurais. Essa situação das crianças, eu quero deixar minha manifestação aqui, é um problema muito sério. A gente vê as crianças em pânico hoje, coitadas, com muito medo de ir para as escolas, né? Então a gente tem que ajudar a cuidar assim, de forma mais correta. E quero também, não poderia deixar de agradecer aqui ao deputado Tiago Cota pelo pedido que a gente fez aí, junto com o prefeito Vitor, os vereadores, a ex-prefeita Márcia e nós, vereadores do grupo aqui, para tomar providência com o DR sobre o desabamento na nossa estrada aqui de Desterro do Melo, e graças a Deus foi atingido o nosso pedido aí com o deputado. Mas muito obrigado. Estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada esta reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 2 de maio de 2023. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.